Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Param Param Om Shvara Om Namaste. O Swami Luiz cita aqui uma passagem de um texto, Satakatraya Niti Sataka. Existem algumas pessoas boas por aí que estão cheias do néctar das boas obras em pensamento, palavra e ação. Elas trazem felicidade aos três mundos através de seus atos de bondade e as boas qualidades dos outros. Embora tão pequenas quanto um átomo, são sempre vistas por elas como uma montanha, né, de qualidades positivas em seus corações. Então, aqui, essa passagem ele exalta a situação de pessoas, né, com esta capacidade, com este desenvolvimento tão positivo, capaz de ver a bondade nos outros, né? Mas essas pessoas são pessoas muito elevadas espiritualmente, né? Quase que invariavelmente são ianes, mas não necessariamente são ianes. Isso é um outro ponto importante. Santidade ou purificação, bondade, essas coisas não necessariamente é sinônimo de Atma Yana, ou de Yani, né? Ou Jiva Mukta, né? Existem pessoas que são como santas, né? São caridosas, são bondosas, têm um coração enorme, uma sensibilidade enorme, mas isso não faz delas ianes. Existem ianes que não são tão amorosos, carinhosos e bondosos, mas ainda assim eles são livres da problemática do samsara, tá? Então aqui ele cita alguém, não sabemos se é um yani ou não yani, ou anyani, que estão cheias do néctar das boas obras, tanto em pensamento, palavra e ação, em pessoas do bem mesmo, né, que querem a felicidade dos outros, elas trazem a felicidade aos três mundos através dos seus atos de bondade. E tais pessoas veem as ações, as qualidades dos outros, embora muito pequenas, embora muito defeituosas, né, veem assim, tão pequenas quanto um ato assim, mas ainda assim aparecem como uma montanha no coração dessas pessoas com essa capacidade de ver o positivo e não o negativo, a capacidade de ver o copo meio cheio em vez de o copo meio vazio. Então, é uma atitude, tá? Positiva de ver até mesmo o que existe de bom nos corações daqueles que são mais odiosos, que são mais ignorantes, que são mais adármicos, ainda assim, a capacidade de ver algo de bom, algo de sublime, algo de auspicioso, né? Então, é como se tais pessoas tivessem uma lente de aumento, ela olha para uma mínima qualidade de alguém, ela amplifica aquilo, porque ela está vendo de modo positivo, de um ângulo positivo, ela está amplificando as virtudes, né, e minimizando os defeitos, né? Então, aqui ele apresenta o conceito de uma lente côncava e convexa. Vocês devem saber o que é uma lente côncava e convexa. Então, nós temos ambas essas lentes, né? Mas nós tendemos, em geral, o Anyani, né? Os homens, a linguagem do Yanni é quase sempre variavelmente assim, nós seres humanos. O Yanni, o guru realmente honesto e competente, ele ensina sempre se colocando no mesmo barco de seus alunos para evitar, entendeu? Essa tendência de separação, de divisão, de se colocar acima, se colocar num pedestal, jamais diz vocês e eu. Ó. Não, Swami tem essa característica, e a maioria dos gurus em nossa tradição também tem essa mesma característica, né?
Ele fala que nós também, nós humanos, também temos essas duas lentes. Ele não está dizendo eu sou Yanni, não tenho, né? Eu tenho só uma lente, eu só uso a lente de ampliar aquilo que existe de positivo nos outros. Não, ele não se distingue da natureza humana, né? Nós temos ambas as lentes, mas o problema é onde nós usamos aquela lente, né, que amplifica, usamos a lente côncava, que amplifica os defeitos, né? E existe a convex, que vai, né, amplificar as virtudes. Então, isso é chamado de problemática mental, emocional, inveja, ciúme, competição, a doença do samsara. Portanto, o Yanni é livre da exaltação, é livre da inveja, né? É livre da competição. E o próximo característica, né, que foi apresentada por Krishnaji é a liberdade do medo. Esse Yanni é livre do medo. Então, nós falamos sempre de insegurança, a busca do samsari. O primeiro nível, né, é a busca do samsari. E a gente busca o quê? A gente busca a segurança, né? A primeira entre as buscas humanas é a busca pela segurança. A gente corre atrás de um bom emprego para ganhar um bom salário, uma boa profissão, porque se eu tiver dinheiro, se eu tiver, né, poupança, se eu tiver investimento, se eu tiver uma casa, eu me sinto relativamente seguro, tá? Mas por que que a gente tem essa necessidade tão grande dessa segurança relativa, né? Por quê? Porque nós temos um medo enorme, né, derivados dessa insegurança que é inerente à experiência humana. Porque o ser humano, identificado com corpo, mente e sentidos, ele, muito brevemente, no processo de crescimento, ele identifica a fragilidade, a vulnerabilidade, a limitação e a insegurança de cada um de nós. Qualquer coisa pode acabar com a gente em qualquer momento. Doenças genéticas pode trazer o fim à nossa vida, né? Outras circunstâncias, né, podem causar o fim, um cataclisma, né, um- qualquer desses eventos, né, que podem ocorrer, um furacão, né, um tufão, um terremoto, uma guerra. Nossa, quantas pessoas morrem em guerras nesse planetinha, né? Então, nós temos uma insegurança inerente ao corpo, mente e sentidos vivendo neste planeta, né? E esta insegurança produz o que? O medo, né? O medo é esta insegurança mais fundamental que existe também a nível crônico na mente do Aniane. Ele está sempre com medo porque ele se sente inseguro, sem compreender que não existe segurança no âmbito do corpo, mente e sentidos interagindo neste mundo inseguro, no qual tudo está se modificando de momento a momento, né? Não oferecendo nenhuma segurança real e absoluta. Então, você reconhecer que não existe segurança no mundo é o primeiro passo, porque aí você passa a não mais, você para de procurar segurança no mundo onde a segurança não existe. Existe uma segurança relativa. Se eu tiver dinheiro no banco, e se o governo não sequestrar o meu dinheiro, isso talvez me dê uma mínima segurança. Se a inflação não consumir o meu dinheiro em 10 anos, talvez eu tenha um mínimo de segurança na minha aposentadoria. Eu tenho uma pessoa que estudava comigo no passado que ganhava bem como professora, etc, etc, vivia bem, viajava, mas o governo brasileiro, que é um entre os mais corruptos, né, no planeta, há muitos anos, décadas, eles congelaram o ajuste de salário dos professores, não sei por quê. Então, isso, ao longo de 20 anos, essa pessoa ficou pobre. Ela vivia bem, ela ficou pobre. Que segurança ela tinha naquela profissão, naquele salário? Uma professora a nível, né, a nível, uma pessoa formada mesmo, né, em biologia. Então, a insegurança é inerente à experiência humana, principalmente nesse planetinha dos bárbaros, onde existe muita atividade adármica, né?
Então, esse medo é a insegurança mais fundamental, é inato, é inerente à experiência humana, inicia na infância. Então, este medo é uma perturbação mental, emocional constante, crônica, que é normalizada. A normalização é a coisa mais comum que nós conseguimos, né, fazer como seres humanos, né? A gente vai normalizando tudo, né? Isso não é normal, mas o anormal virou normal. Quando todos vivemos, né, movidos e governados por essa ignorância, então a dor do samsara foi normalizada, é normal. Você vai procurar um médico, vai procurar um terapeuta psicológico, vai dizer, não, isso é normal. Ele não vai dizer que ele também sofre do mesmo problema, porque senão ele talvez possa perder o cliente, né? Mas ele vai dizer, não, mas é assim mesmo, é normal, né? Então, este medo é um incômodo crônico, subconsciente, sempre presente, derivado da identificação com corpo, mente e sentidos, que é absolutamente inseguro, limitado, né? E, e vulnerável, né? E a menos que o indivíduo compreenda a sua real natureza, que, que essa transferência de identificação com o corpo-mente para a consciência, a minha real natureza e identidade, ocorra, o indivíduo vai se sentir sempre com medo, sempre inseguro e cheio de medo. Então, essa transferência ele não vai remover os perigos, as vulnerabilidades do corpo, mente e sentidos, lidando num mundo andármico por natureza, né, em um fluxo de constantes modificações, sem oferecer segurança. Então, ele não vai resolver o problema da segurança, tá? O autoconhecimento não vai resolver o problema da segurança, insegurança, né? Ele vai resolver, sim, internamente, mentalmente, o problema do medo, da insegurança. A insegurança é inerente a viver neste mundo, neste planeta, onde não existe realmente segurança absoluta, existem seguranças relativas, né? E não prometem segurança eterna ou absoluta. Então, o que que muda? Muda é a minha qualidade interior de lidar com a insegurança do mundo e do corpo, mente e sentidos, né, transacionando neste mundo, de tal modo que o Yanni não tenha medo, né? O medo não é parte normal da experiência do Yanni, porque ele compreendeu Satya e Mithya, ele compreendeu que a segurança só existe na minha real natureza em Satya como consciência, existência, né? E a minha natureza aparente ou inferior, né, como corpo, mente e sentidos, vive num mundo inseguro, lidando com todos os tipos de insegurança, mas essas inseguranças já não produzem medo, pânico, tá? Na mente do Yana. Então, o benefício é sempre interior. Mas para o Yaniyani, esse medo é um incômodo, é crônico, é constante. Então, nessa passagem, tem essa passagem né, muito que exalta a despaixão, o vairagya, o não apego, a não expectativa, que cancela, vairagya vai cancelar o medo, né? Então ele diz que em um de suas escrituras, né, dos seus textos, né, eu não conheço esse texto, não conheço esta entidade, Bhattacharya. Ele é dedicado, é um texto dedicado ao vairagya. Ele fala sobre medo, diz: o medo é porque nós nos apegamos às coisas que prometem resolver o problema da insegurança e do medo, né? Mas essas coisas, elas não vão resolver o problema da insegurança e do medo, né? O medo é porque nós nos apegamos a essas coisas erradas ou enganosas, mas a gente poderia dizer, nós nos apegamos às coisas do mundo, às pessoas, as coisas materiais, as circunstâncias, as situações, o meu status, né, minha fama, né, a minha honra. A gente vai se pegando essas coisas que são voláteis, que estão sempre em mudança, né, o respeito que os outros veem por mim. Nós nos apegamos às coisas.
A maioria dessas coisas às quais nos apegamos causa sempre um medo. Porque onde existe apego, existe dependência. Onde existe dependência, existe o medo. Se essa coisa for embora, se essa pessoa for embora, né? Se todas essas bengalas, essas muletas saírem correndo, deixarem minha casa e for embora, né? Eu já não tenho mais apoio. Eu me apeguei em algumas coisas que não realmente são fontes adequadas de segurança do ponto de vista mental, psicológico do Jiva Atma, né? Então, tudo aquilo, as coisas às quais nos apegamos, vai causar medo. E neste texto ele dá uma lista de coisas que geralmente nos apegamos, que causam medo. Ele fala sobre. É interessante as aulas do Swami, porque ele extrai. Ele é um estudioso, ele viveu a vida dele inteira, desde garotinho, jovem, adolescente, né, estudando as escrituras, escrituras. Então, ele tem não somente uma visão, mas uma memória, né? A memória, ele está com 2 anos a mais do que eu, dois. A memória dele já deve estar ficando mais fraca, mas os registros de todas essas escrituras, eles têm tudo mapeado aqui, aí ele extrai para ilustrar ainda mais uma passagem do Gita, aqui e ali. Ele é um mestre, realmente, como expositor dos Vedantas. Ele é considerado o mais brilhante atualmente vivo na tradição vedântica. O medo é porque nós apegamos, nesse texto que o Swami nos concede, nos apresenta. O medo é porque nos apegamos às coisas. E ele apresenta uma lista. Ele diz: nos prazeres sensoriais existe medo. Ele diz: existe medo da doença. Quais são os prazeres sensoriais que nos amarram acima de todos os outros, né? Entre eles é o palato, né? O prazer sensorial da comida, né? O outro é a sexualidade, né? Tem pessoas que são mais presas à sexualidade, mas a sexualidade desaparece com a idade, mas o palato permanece. E o que que ocorre com o indivíduo? Ele vai ficando mais idoso e o organismo mais fraco, a máquina vai ficando mais velha, desgastada, etc. Ele já não consegue comer tanto, né? Então, uma das coisas que ocorre com a idade mais avançada do idoso, assim por dizer, né, é que ele tem que reduzir a quantidade de comida que ele ingere. E se ele tem uma vássana vinculativa pelo prazer sensorial do palato, ele não consegue reduzir. Aí ele vai ficando sempre mais doente e mais gordo, né? Mais gordo, com problemas de doenças, né? Então, o prazer sensorial, né, do palato. Naturalmente, existe prazeres sensoriais em coisas, até mesmo como o cigarro, né? Na época que cigarro andava de moda, as pessoas extraíam uma forma de prazer muito subjetiva e ficavam presos naquele prazer sensorial que causava doença, como foi provado mais tarde, né? Mas a gente tem medo também, através da minha posição social, eu experimento uma certa satisfação, um status, né? E o medo é de cair, de perder minha posição social. Na riqueza, em todo o dinheiro que eu tenho, o medo é o quê? É o medo de perder tudo isso na bolsa de valores, assim por diante. O medo dos reis hostis para os reis, né? Aqueles grandes kings, né? Eles têm medos dos reinados vizinhos que são agressivos, que querem roubar de você. A gente vê isso a nível de geopolítica, né? Nada mais é do que as pessoas querendo exercer influência nessa área, né? Do planeta aqui e ali. Por quê? Porque eu quero os seus recursos naturais. Eu não digo isso para ninguém, mas eu quero, né? Aí a outra parte também quer. Aí guerras e mais guerras e mais guerras. Então você tem o seu país, você tem a sua nação. Não, o Brasil tem muitas riquezas naturais, mas aqui a política sempre foi muito corrupta, né? Então a gente não desfruta realmente dos benefícios da riqueza deste país, mas, mas os outros estão de olho na riqueza do Brasil.
né? E parece que o governo atual não se importa de entregar tudo isso aos outros, desde que os bolsos dos políticos sejam repletos de dinheiros no Vaticano ou na Suíça, né? Então, os reis, né, e os governantes têm medo, eles têm medo dos outros, das outras nações. Ninguém confia em ninguém, ninguém é amigo de ninguém, né? Né? Os políticos, os governantes da China, na Rússia, né? Estados Unidos, europeus, ninguém confia em ninguém. Sabe que todo mundo quer, simplesmente, né? Quer o que quer. Na honra, eu estou uma pessoa honrada, as pessoas, né, me honram, isso, aquilo, mas imagina, se alguém começa a falar mal de mim, aí começa, a gente vê isso nos filmes, né? Aí começa a destruir a honra de uma pessoa, seja a desonra real, ou seja simplesmente fruto de fofoca, né? Então, o medo é sempre inerente. Qualquer coisa que nos dê uma certa satisfação, seja a sensorial ou mental, através, né, da posição social, do status, da minha riqueza, né, da minha honra, tudo isso causa medo. Medo de quê? De perder. No poder, o medo dos inimigos vizinhos. Na beleza, o medo da velhice, né? Quem é que não tem medo da velhice, né? Eu fui fazer compras numa loja de material de construção anteontem. E aí o cara que é ali, que é carioca, ele, né? Aí de vez em quando a gente troca algumas ideias, porque ele é carioca, blá, blá, blá. E, e aí ele começou a falar um pouco da vida dele. Aí, imediatamente, ele veio com um papo de que não, porque eu era bonitão, ele tem 60 anos, eu era muito bonitão quando era jovem. Eu falei, é mesmo, todos nós éramos bonitos, a juventude é sempre bonita. O cara não se satisfez, ele abriu a carteira, começou a tirar fotografias para mostrar a ele quando eu tinha 20 anos, né? Aí eu fiquei vendo, porque de cara, você pode, como é que é infantil esse cara, né? Mostrando fotografia de quanto bonito eu era quando era jovem, né? Então, o medo da velhice e do corpo que vai se tornando cheio de rugas, né? Você já viu um velho, velho, velho bonito? Não existe, né? Você vê na internet essas fotos que mostram essas estrelas de Hollywood quando tinham 20, 25, aí vão 5 anos depois, 5 anos depois, 5 anos depois, e hoje 60, 70, 80 anos, né? A gente vê aquilo assim, uau! O tempo consuma tudo, né? Principalmente a nossa saúde física e a nossa beleza física, né? Eu lembro alguns anos atrás, quando eu morava ainda na Itália, saiu um aplicativo que é fácil de ter acesso, que você tirava uma fotografia sua e programava. Eu quero ver como potencialmente você na idade de 65, 70, aí mostrava você. Vocês conheceram esse aplicativo? Alguns de vocês, mostrava você com 70 anos, com 60 anos. Aí eu fiquei curtindo aquilo, né? Tirando a minha fotografia, quando eu tiver 80, você assim, mais ou menos, que coisa, que bacana, né? E aí eu fui mostrar para umas pessoas, né? São ali os parentes da Silvia. Era uma festa, assim, eu fui mostrar, as pessoas ficaram indignadas comigo. Mas que baixaria, cara! Que isso, cara? Não abre, não mostra isso para mim, não. Isso é baixaria, né? Aí eu falei, nossa, é inadequado mostrar isso para as pessoas aqui na Itália, né? Porque ninguém quer, né, entrar em contato com o fato, cala, o tempo, que destrói a nossa beleza e a nossa saúde física, né? Mas a gente não vai falar disso, né? Quem é que tem medo da velhice e da feiura? Hum? Ninguém? Então somos todos vedantinos. Então, na beleza, o medo da velhice e da feiura, na erudição das escrituras, nos conhecimentos acadêmicos, né, dos scholars, né, dos eruditos, né, tem o medo dos oponentes, né, porque os filósofos eruditas, né, eles desenvolvem, né, eles estudam as escrituras, qualquer que seja a escritura, né, a filosofia religiosa, espiritual, né, e aí eles desenvolvem uma certa convicção de que não, eu sou o maior scholar, né, eu estudei tudo que existe em todas as filosofias,
Eles têm sempre medo dos oponentes, porque os oponentes eles vão debater e podem destruir a minha convicção de que eu sou o número um, né? Na virtude, o medo dos caluniadores. Quem é que está livre de uma calúnia, de um ataque? Né? No mundo da política é o que mais ocorre, entendeu? Você quer destruir um opositor, você simplesmente começa a desenvolver uma calúnia, uma mentira, né, para destruir politicamente a imagem do outro. Isso é uma coisa que acontece sempre em todas as nações, o tempo todo, nos dias de hoje, né, no Kali Yuga mais denso, mais ainda. No apego ao corpo vem o quê? O medo da morte. Todas as coisas mundanas que as pessoas desejam são permeadas por medo, é uma condição crônica. A renúncia, por si só, significa destemor. E vocês acreditam que seja possível viver sem medo? É difícil acreditar, né, Marinéia? Você acredita, Marinéia? Compreendendo um pouquinho mais o Vedanta, cada dia um pouquinho mais a gente vai acreditando, né? Sim, você vai acreditando nas escrituras, desenvolvendo confiança, mas você deve estar experimentando já que a ausência de medo está crescendo dentro de você, né? Com Que é certeza. parte do A processo. confiança, se com certeza. A confiança, seja o que acontecer, a gente, né, vai ficando mais firme. E quando acontece o medo, porque viver com medo, né, é uma coisa, compromete a nossa alegria interior, viver com medo, entendeu? Viver inseguro, né? Por exemplo, eu sempre odiei vendedor, corretores de seguro, que vendem seguro para isso, seguro para aquilo, né? Quando eu fui morar nos Estados Unidos, onde eu fiquei por 15 anos, ali eu fiquei de cara, porque todo mundo é seguro para isso, seguro para aquilo, tem seguro para tudo, né? Seguro contra cair da cadeira, seguro contra... Os caras vivem com a pólice de seguro, evitando qualquer, né, adversidade possível. E a campanha é uma campanha de medo, medo, medo. Se isso acontecer, você precisa de um seguro para isso, para isso, para isso, para isso. E eu sempre dizia assim, não, eu sempre vivi a minha vida inseguramente e eu adoro a insegurança. Eu nunca comprei nenhuma desses seguros, com exceção dos obrigatórios. Quando eu comprei um carro, né, aí tinha o seguro. E quando eu fiz financiamento para comprar uma casa, o seguro da casa também. Então, você viver de modo destemida, né, é a promessa do Vedanta. Você pode entender a maioria das palavras, Bogira, nos prazeres, o medo da doença, né? Então, o Swami vai ilustrar, vai desenvolver um pouco mais, você sabe, né, que aqueles de nós que gostamos, né, de comer, até isso passa. Eu sempre fui um glutão, eu sempre fui magro, minha mãe dizia, você é magro de ruim, tá? Porque eu comia muito, e eu amava comer, amava comer. Então, eu desenvolvi uma tendência de comer mais do que eu devia, overeating, né? Então, com a idade mais avançada, eu tive que ir reduzindo, reduzindo, reduzindo o quê? A quantidade e a qualidade daquilo que eu ia comer. Eu vivia no meu restaurante lá, no nosso restaurante italiano, onde tinha os doces italianos mais maravilhosos, os vinhos mais maravilhosos, e de repente o médico diz: você não pode mais comer os seus doces, não pode mais beber vinho. Você está com uma condição de açúcar muito alto, você já está um pré-diabético, você tem que cortar. Imagina a dificuldade, né, de lidar com essas restrições quando você é um aniane, né? Vem uma indignação enorme. Eu não me conformo. Como eu não vou poder comer os meus tiramissus, os meus panacotas, os meus isso, os meus aquilo, e tomar o meu vinhozinho todo dia, né? Então, o que que é o problema dos prazeres sensoriais? É que eles causam um desequilíbrio ou falta de moderação, porque eu gosto do que eu gosto e eu quero do que eu gosto. E aí você não tem a moderação, né? Aí você começa a comer muito dessas coisas, muito álcool, muito açúcar, né?
Eu estive recentemente, você sabe, lá visitando meu filho, e eu pude verificar alguma coisa, porque eu vivo fora de tudo isso já há muito tempo, né? Eu pude verificar os hábitos alimentares das pessoas em geral, é todo mundo super viciado em açúcar. E eles pensam que açúcar seja o açúcar branco, não um monte de frutose, um monte disso, daquilo, que compromete a nossa saúde física. Né? O senhor Ama que fala, se você é totalmente tem uma vassana por comida enorme assim, você saiba que mais cedo ou mais tarde aquilo vai causar doença física, né? Fisiológica. Tá? No início a gente consegue tolerar, o corpo aceita, né? Ele vai dizendo tudo bem, né? O desconforto é passageiro, aí você toma um remedinho. Outra coisa que eu me dei conta é que todo mundo tem um armário cheio de remedinho para minimizar os efeitos desses hábitos viciosos, dessas vassanas sensoriais. Quase tudo que tem prazer, que dá muito prazer no palato faz mal, né? Se disser, não, se você quiser comer bem, você tem que comer o quê? Tofu, que tem aquele sabor de papelão, né? Porque o tofu não vai fazer mal, né? Ah, não, mas eu gosto de comer, né, aquela carne cheia de gordurinha, etc, etc, né? Então, os prazeres sensoriais, existe sempre o medo da doença. Se você senta e é para assistir filme na televisão, eu conheci algumas pessoas que engordaram muito lá nos Estados Unidos, porque eles começaram a fazer serviços, ou dirigindo caminhão, ou trucks de delivery, ou, ou, ou no escritório, aí pega o hábito americano de estar sempre um junk food, um salgadinho desses de fábrica, né, venenosos ao máximo, botando na boca. Prazer sensorial. Quando eu vi a minha netinha também comendo essas toxinas, eu falei, cara, isso aí é toxina, vai acabar com a saúde dela. Como é que vai fazer, né? Então, você quer o prazer sensorial, você tem que saber. Tudo que eu fiz foi dizer, deixar bem claro, isso aí, ó, é toxina, né, é veneno, vai causar muitos problemas de saúde, né? E aí tem gente que até mesmo sentado em frente à televisão não consegue de parar de botar a mão dentro do saco de salgadinho tóxico, né? Muitos problemas, se você souber dos problemas de antemão, você pode tentar mudar esse hábito destrutivo, né? Ah, não, eu não quero saber porque causa medo. É melhor você saber que tem um tsunami que está chegando aqui, que vai varrer todo mundo, de modo que você possa sair daqui e se proteger de um tsunami, né? Mude o seu estilo de vida e pare de comer essas toxinas, né? Na posição social, o medo de cair, tudo isso a gente já viu, né? Medo de perder o meu status social. Então, você pertence a uma família, você tem um nome para honrar, aí você vem os seus filhos, e os filhos têm que honrar o seu nome, mas você nunca sabe. Os seus filhos, nos dias de hoje, podem se tornar, né, não tradicionais, digamos assim, né, e abandonar os valores da família. Aí, quem é que vai, né, manter o status e a honra da sua família, né? O prestígio vai por água abaixo com a nova geração, digamos assim. Ter um filho é um desafio muito grande, a menos que você compreenda muito, muito, muito claro e profundamente que os filhos não são seus. Isso não é fácil, porque você nunca sabe a direção que eles vão tomar. No início, a gente quer controlar a direção deles. A gente quer que eles cresçam assim ou assado, né? Aí eles começam a se rebelar. O meu se rebelou muito, muito jovem comigo. Aí você tem que deixar. Aí você não quer saber porque os olhos que não veem, o coração que não sente, né? Mas aí, devagarzinho, você vai compreendendo que os filhos são filhos de Chuaras e a gente cria eles para o mundo, não para que eles sejam exatamente como nós, né? Leva tempo para a gente desenvolver essa clareza, né, de que tudo é karma,
e de que eles vivem o karma deles, o parábola deles, dê no que der. Na doença, na saúde, na ignorância absoluta ou na sabedoria espiritual, que é aquilo que eu gostaria que fosse o caminho do meu filho, busca pela sabedoria espiritual. Na sociedade indiana, e tudo isso é muito importante para manter o status e o prestígio de uma família. Então, as noivas têm que ser escolhidas, né, com muito cuidado. O noivo tem que ser escolhido também. Eu não vou dar minha filha a qualquer um, né, porque o status, a cultura, o prestígio é superior a quê? Aquele amor, né, no Ocidente é diferente. Ah, não, você tem que ver a pessoa, se apaixona, aí você diz assim, não, encontrei o amor da minha vida, sem saber que aquele amor passa, né? Mas na Índia, não. Na Índia, eles dizem que os melhores casamentos são os casamentos arranjados, né? Eles vão, eles vão, né? Matching, né? Matching os valores, cultura, o status, né? Porque você, para evitar conflitos mais tarde, quando o amor, né, sensual passa, depois que passa. A sociedade vai pensar, Dayananda dizia, oh, meu Deus, é nosso problema mais... Dayananda gostava de abordar um pouco da psicologia em suas exposições do Vedanta. A psicologia é sempre para fazer uma clara distinção entre o Agnani e o Jnani, que desfruta dos frutos do autoconhecimento, né? Então, o Agnani, ele está sempre disturbado, perturbado com o que os outros vão pensar e dizer de mim, né? Isso é comum, né? O nosso sentimento de inadequação causa que nós nos sintamos sempre inseguros, né? E se alguém disser, alguma coisa assim, né? Como crítica, né? Ou alguma coisa, imediatamente a gente se sente ainda mais inseguro, né? O medo está sempre presente. O que a sociedade vai pensar de mim, o que os outros vão falar de mim. E diz assim que essas fofocas, né, que ocorrem por aí, né, elas se espalham muito rapidamente, né, numa velocidade de um avião do Concorde. A gente vê também isso nos filmes, né, a desonra, né, o que ocorre tão facilmente quando chega na imprensa, né, aí algumas das mídias, né, vai espalhando a desonra de alguém que viaja muito rapidamente. As virtudes viajam mais lentamente, mas os defeitos e as fofocas negativas muito rapidamente. Aí o indivíduo fala, não posso mais sair de casa porque todo mundo está me olhando assim, assado, falando mal de mim. Eu estive associado com uma pessoa, um guru, então não posso citar o nome, que teve um período na vida dele que ele sofreu todos os ataques possíveis e imagináveis contra a honra dele, né? E uma das coisas que me chamou a atenção é que ele estava muito afetado por isso, extremamente afetado por tudo isso. E já naquele tempo eu pensava assim, mas por que que ele está tão afetado com tudo isso? Entendeu? Porque o Yanni não deve estar preocupado, né, com a infâmia, né, com, né, com aqueles que atacam a minha reputação, a minha honra. Então, o Yanni, ele, em geral, ele não se importa com a infâmia, com os ataques à sua reputação, à sua honra, e somente o Atmajnana vai resolver esse problema. Caso contrário, eu vou estar sempre vítima ao quê? A corrupção. A corrupção não, tem a outra palavra, é bribing. Bribing a pessoa vem lá e fala assim, ó, eu quero que você me dê meio milhão, US$ 1 milhão, senão eu vou espalhar essa notícia. Tem aqui as provas, alguém tirou as fotografias, tem um videozinho que prova isso, né? Então isso aí é bribing,
que é chantagem, né? É suborno, na verdade. Suborno, obrigado. Suborno, né? Então, então o indivíduo ele está tão apegado à sua imagem, às vezes a imagem dele está associada ao seu sucesso financeiro, e se ele perder essa imagem, ele perde muito dinheiro também, aí ele tem que pagar as pessoas para não espalharem essas notícias, né? Na honra, o medo da humilhação, né? Esse é o ponto aqui. Na honra, o medo da humilhação. Quando eu me torno famoso, né? Quanto mais famoso eu sou, mais eu me preocupo com a desonra. Então, a pessoa que se torna uma celebridade, o problema das celebridades é que elas, principalmente se essas celebridades não são Yannis de verdade, elas ficam acostumadas com aquele tratamento célebres que todas as pessoas oferecem a elas, colocando elas no pedestal e jogando tapete, e tocando os pés, e na cultura ocidental jogando rosas, entendeu? Isso e aquilo, que se elas perdem aquilo, elas se sentem destruídas. Os famosos VIPs, os VIPs, né? Eles têm os status, se eles perdem aquele status, qualquer que seja o campo, né? Eles, eles se sentem destruídos. Portanto, eles têm medo, têm apego e medo. Se antes todos me honravam, né, e me colocavam, né, num palco, numa cadeira especial, né, e colocavam flores em torno do meu pescoço, né, e tudo aquilo, né, se por acaso eu perder tudo isso, né, então o medo é sempre presente. A chantagem existe, né? Como a Arjuna disse, né, no Gita, para uma pessoa que foi honrada, perder essa honra é pior do que a morte. Portanto, a honra é bom ou ruim, né, num diálogo entre Arjuna e Krishna, né? A honra é boa, mas a desonra, né, vai causar muito medo, né? A desonra é muito ruim. Então, portanto, eu sinto medo. Se eu sou uma pessoa honrada, eu sinto medo de perder a minha honra. Em todos os âmbitos da experiência humana, não só no material, tudo aquilo que a gente obtém como punha causa medo de ser perdido. Tudo. Não só a nível físico, material, como dinheiro. Na honra, o medo da humilhação. No poder, o medo dos inimigos que querem roubar o meu poder. Se eu sou um rei com um grande exército, o tempo todo eu estou com medo do reino vizinho. A gente vê isso nos filmes também. A inveja, a competição. O ser humano neste planeta, ele vive movido por uma ignorância tão grande, né? A identificação com corpo, mente, sentidos leva o indivíduo a permanecer apegado com todos esses aspectos da experiência humana, como a honra e o poder, né? Existem dois tipos de poder. Existe o poder financeiro, né? Tem os superbilionários do planeta, eles têm poder financeiro. Mas alguns deles começam a contemplar a ideia de que o poder político seja superior. Eu já vi algumas falas legais sobre isso, entendeu? Políticos que querem o poder financeiro e pessoas superbilionárias que querem o poder político. São dois campos de poder, né? Mas o fato é que todo mundo é apegado a esses poderes porque eles acreditam que esses poderes me completam, né? Me fazem mais feliz, o que não é o fato, porque, na verdade, quanto mais apegado a tudo isso, mais medo, e quando você tem medo, a sua felicidade e sua alegria, né, já se foi. Nas empresas existe a competição, né? A competição é forte nas empresas, a rivalidade,
hostilidade, né, entre as pessoas, colegas de trabalho, de profissão. É uma política de poder o tempo todo. Onde o poder vem, a política vem, a rivalidade vem, muito bem colocado. Esse medo é natural. Esse medo não é natural, mas se torna natural no âmbito desta ignorância espiritual experimentada pela humanidade nos dias de hoje, né? O medo não é natural, a ignorância não é natural, mas é normalizado porque é a condição de quase todo mundo neste planeta. Portanto, o medo é sempre constante na honra, o medo da humilhação. Na beleza, o medo da velhice, né? A gente já falou sobre isso também. O medo da velhice e da feiura, né? Feiura é uma palavra bacana, né? Acho que eu vou usar essa palavra ainda mais frequentemente para poder instigar o vairagya, né? Na mente de vocês, né? Que eu sinta um não apego à beleza da juventude, né? Que eu não tenha nenhum problema com a feiura. Você pode dizer, não, não, mas a feiura não vai chegar, não. Eu nem estou notando. Eu tenho um corpo lindo, maravilhoso. Eu só como comida natureba, faço todo tipo de yoga, exercício e torçura do corpo, papapá. Eu tenho um corpo perfeito, né? Eu me amo, eu me amo. Eu vou sempre nos salões de beleza. Tem salão de beleza para os homens também? Sim, dá muito tempo. Só me apresenta uma outra piadinha que alguém apresentou para ele, que diz assim: como é que você sabe disso, Amigi? Não sei, não, não sei. Não é que eu vou nesses salões de beleza, mas me disseram como cobrir as rugas, a ruga da face, né? E falou, sabe o que que é isso? A definição desses pozinhos para cobrir as rugas é aquilo que você faz para não permitir aos outros fazer a leitura das entrelinhas, né? Ninguém vai ver a leitura, o quanto profundo são essas linhas na sua face, né? Ninguém vai poder ver o quanto velho e feio você se tornou. E a indústria aproveita isso, né, e fatura indústria de bilhões de dólares. A indústria, né, da beleza, cirurgias plásticas, entre outras coisas. Então, não tenha medo da velhice, mesmo que você não seja um Yanni, mesmo que não sejamos Yannis, né? A velhice é parte natural da vida. A gente, quando vê alguma coisa como parte da natureza da criação, tudo que nasce, cresce, envelhece e morre, a gente, como seres mais inteligentes, a gente precisa aceitar aquilo que é parte inerente da criação. Todo objeto criado vai declinar e morrer, envelhecer, crescer. No início cresce, ainda começa a curva descendente e o declínio, a velhice e a morte ocorrem. Compreendendo isso já deveria ser suficiente, compreender essas leis, a lei mais inerente do samsara, do mundo, né, não de Mitya, é que essas configurações dos gunas, dos elementos primários, né, são configurações num fluxo constante de modificação, com uma data de iniciação e a data de fim, né? Então, todos nós temos uma data de vencimento e no processo nós envelhecemos. Se você compreende isso como uma das regras mais fundamentais de Nietzsche, por que que você vai sofrer com isso, né? Quanto tempo você pode tentar enganar os outros a si mesmo? É impossível. A velhice está sempre ali deformando a sua beleza física. Portanto, na juventude, nós somos, em geral, bonitos e ignorantes. A gente não contempla a velhice como uma certeza absoluta.
A gente não contempla a morte. Eu lembro quando eu tinha 18, 20 anos, e eu me sentia quase que invencível. E a ideia de que a morte e a doença pudessem chegar, eu costumava dizer, nos meus 20, pô, eu nunca fui ao médico, nunca tive uma doença, pá, aquela vaidade da juventude, né? Aí um tio meu, que eu era muito apegado a ele, morreu. Quando ele morreu, foi um choque de realidade para mim enorme. Eu entrei em contato com a mortalidade. Ok, Marcelo, a gente fica por aqui. A gente volta amanhã, dando continuidade a este arquivo, para a gente desenvolver realmente um vairagya, né? Uma aceitação positiva a respeito de tudo isso, né? A respeito de que, do fato de que a vida implica o envelhecimento, a doença, a feiura e a morte, né? Compreendendo que os frutos do autoconhecimento eles existem, são reais, é uma transformação interior, de modo tal que nós possamos aceitar o que admite, deixando o que é emite, a imite, consciente da nossa natureza insátια, interna, né? Além da eternidade, né? Da mortalidade, de modo que nós possamos esgotar os nossos parábolas aqui com o coração repleto de alegria e de satisfação e gratidão pela oportunidade. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishate Om Shanti 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 Om. Om Shwara. Obrigado a todos vocês. Amo vocês. Olá, queria trazer aqui para vocês o quanto eu tenho me beneficiado dos ensinamentos do Vedanta. Esses ensinamentos do Vedanta, eles mudaram a minha vida, o meu estilo de vida, né? A partir de uma compreensão sobre Jagata, o mundo, sobre essa pura inteligência, Ishvara, sobre o Jiva, né? A mente, o funcionamento, sobre a aplicação do Karma Yoga diariamente na vida, o quanto isso beneficia a purificação da mente, né? Para poder daí acessar aquilo que é mais valioso. Aliás, eu diria sem valor estimável, inestimável, né? Uma riqueza profunda, que é a compreensão sobre os ensinamentos de Satya, a consciência, a existência ilimitada que sou. Bom, eu sou uma aluna de Vedanta, desse grupo, Vedanta Brasil, que iniciei a jornada, estou no começo da jornada, mas essa jornada seria impossível sem o apoio diário de um professor qualificado, o professor Arlindo Nagar, nosso professor, que dedica a sua vida, que dedica as batidas do seu coração exclusivamente para o ensino do Vedanta. Ele gosta de usar a frase o coração que se doa recebe. Então ele é esse coração que doa. E aí a minha pergunta e o meu convite é: e você? Tem se beneficiado também dos ensinamentos, da compreensão, da clareza desses ensinamentos que são trazidos para nós? Sim? Se sim, o coração que doa recebe. Então o convite é: se você se beneficia, você pode também fazer uma doação.
Essa doação, ela é necessária, apropriada, para a manutenção, né, desse ensinamento vivo diariamente para nós. E é um convite para que a gente possa nutrir esse grupo com o dar e o receber. E se você se beneficia, tenho certeza, qualquer valor mensal é suficiente. É o valor que o seu coração sentir, mas é um valor apropriado.